Sejam todos bem-vindos ao Egito. Vamos começar a viagem visitando o Complexo de Saqqara. É a necrópole mais importante da antiga Mênfis. A construção do complexo se iniciou por volta de 2630 a.C. e essa pirâmide é a primeira pirâmide da história. A pirâmide escalonada foi construída pelo faraó Djoser, com 62 metros de altura, através de blocos de calcário. Ao fundo podemos ver as grandes pirâmides de Gizé, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que é o nosso próximo destino. A caminho das pirâmides de Gizé e passando pelos subúrbios do Cairo, conseguimos ver um pouco mais da realidade do local. O Egito é um país lindo, mas subdesenvolvido e passa um pouco essa sensação de insegurança, né? Por isso não indico fazer essa viagem sem um guia. E é muito fácil conseguir esses guias hoje em dia através dos sites como TripAdvisor ou Get Your Guide. Until now you are lucky. Finalmente chegando para conhecer uma das 7 maravilhas do mundo antigo, as 3 grandes pirâmides dos faraós Quéops, Khafre e Mykenæus. O local, como podem ver, é cheio de turistas, vendedores ambulantes e pessoas fechando passeios também. Você pode conhecer o complexo através de uma charrete sendo puxada por cavalos, em cima de um camelo, ou também pode conhecer por dentro das grandes pirâmides. Eu fiz o passeio por dentro da pirâmide e realmente não recomendo. O local é super apertado, quente e muito vazio por dentro, não tem nada para ver. Não caiam nessa cilada. E dentro do complexo das pirâmides em Gizé, é impossível também não se maravilhar com a esfinge. Essa colossal escultura que representa um leão com uma cabeça humana, que acredita-se que represente a cabeça do faraó Khafre. A escultura tem 20 metros de altura e 73 metros de comprimento. Ela é posicionada estrategicamente na entrada do complexo das pirâmides, servindo como uma espécie de guardiã mítica e simbólica do local. O local é realmente incrível. O Museu Egípcio do Cairo é um dos mais importantes museus do mundo, abrigando uma das maiores coleções de artefatos egípcios antigos. A coleção inclui mais de 120 mil peças, desde peças pré-dinásticas até a era islâmica. O edifício foi projetado pelo arquiteto francês Henri Grebert e foi inaugurado em 1902. O Museu Egípcio do Cairo é um destino imperdível para qualquer pessoa interessada na história e cultura do Egito. Uma das peças mais famosas do museu inclui a máscara funerária de Tutankhamon, a pedra de Roseta, o sarcófago de Sete I e a estátua de Ramsés II. O Tesouro de Tutankhamon no Museu Egípcio do Cairo é uma das coleções mais notáveis e valiosas do museu. Essa coleção foi descoberta por Howard Carter em 1922, na tumba do jovem faraó Tutankhamon, no Vale dos Reis. Foi um evento arqueológico significativo, pois a tumba estava praticamente intocada, revelando uma riqueza extraordinária de artefatos funerários. O tesouro inclui uma variedade de objetos, desde peças de mobília e joias até roupas e objetos cotidianos, proporcionando uma visão abrangente da vida e da morte do jovem faraó. O tesouro também apresenta numerosas estátuas, amuletos e objetos cerimoniais, que foram enterrados para ajudar Tutankhamon em sua jornada após a morte, de acordo com as crenças egípcias. Infelizmente, não pude mostrar a máscara dourada do faraó por não ser permitido filmar dentro do local, mas posso dizer uma coisa, pessoalmente ela é ainda mais bonita do que em fotos. Essa coleção é surreal, todos têm que conhecer um dia ainda.
Tudo isso dentro da Casa Rosada. Ah não, pera. Museu do Cairo. Na frente da praça que teve a Revolução. A Mesquita do Sultão Hassan, situada perto da cidadela de Saladino, é localizada no Cairo, no Egito. É uma das obras arquitetônicas islâmicas mais impressionantes e históricas. A mesquita foi encomendada pelo sultão mameluco Al-Nasir Hassan, e sua construção começou em 1356. A mesquita é conhecida por sua arquitetura grandiosa e imponente, incorporando os elementos de diferentes estilos islâmicos. Seu design reflete a estética arquitetônica mameluca. Um dos elementos mais distintos da mesquita é o minarete inacabado. O sultão Hassan faleceu antes da conclusão da construção, resultando em um minarete mais curto do que originalmente planejado. A mesquita apresenta grande sala de oração, uma cúpula central, arcadas, fontes e elaborados elementos decorativos. Saindo do caos da cidade do Cairo para a tranquilidade de Luxor, no sul do Egito, às margens do rio Nilo, apreciando um belo pôr do sol e observando o Vale dos Reis ao fundo. O Templo de Luxor é um dos templos mais importantes do Egito Antigo. Foi construído durante o Império Novo, entre os séculos XV e XIV a.C., e foi dedicado aos deuses Amon, Mut e Khonsu. O templo foi construído por vários faraós, incluindo Amenófis III, Ramsés II e Tutancâmon. Amenófis III foi o responsável pela maior parte da construção, e foi ele que deu ao templo seu atual tamanho e esplendor. O templo era um importante centro religioso para o culto ao deus Amon. Era o local onde os faraós realizavam cerimônias religiosas e onde os sacerdotes realizavam os rituais de adoração ao deus. O templo também era um importante centro político. Era o local onde os faraós recebiam os emissários estrangeiros e onde se celebravam as vitórias militares. O templo foi danificado por vários terremotos e saques ao longo dos séculos. No entanto, ainda é um dos templos mais bem preservados do Egito Antigo. O Templo de Luxor é um lugar fascinante para visitar. É uma oportunidade de aprender sobre a história e a cultura do Egito Antigo. Eu tive o prazer de conhecer o templo durante a noite e as luzes deixam o templo ainda mais bonito. Super recomendo o passeio noturno. Os Colossos de Menon são duas estátuas gigantes de pedras que representam o faraó Amenófis III da 14ª dinastia. Elas foram construídas no século XIV a.C., durante o reinado de Amenófis III, e foram colocadas à entrada do templo funerário do faraó, que foi parcialmente destruído ao longo dos séculos. Em 1922, as estátuas foram restauradas pelo governo egípcio. O Vale dos Reis é uma necrópole egípcia antiga, localizada na margem oeste do rio Nilo, em Luxor. Foi o local de sepultamento de muitos faraós e rainhas do Império Novo, entre os séculos XVI e XI a.C. O vale foi escolhido por sua localização remota e segura, longe do alcance de possíveis saqueadores. As tumbas foram construídas na rocha e eram ricamente decoradas com cenas religiosas e hieroglifos. O primeiro faraó a ser enterrado no Vale dos Reis foi Tutmose I, da 18ª dinastia. Ele foi seguido por muitos outros faraós, incluindo Amenófis III, Ramsés II, Tutancâmon e Seti I. As tumbas do Vale dos Reis foram saqueadas várias vezes ao longo da história. No entanto, muitas delas ainda abrigam tesouros inestimáveis, incluindo joias, artefatos e múmias. O vale abriga cerca de 63 tumbas, incluindo as de 18 faraós. Ah, e uma dica, para poder gravar dentro das tumbas é necessário pagar uma taxa na entrada. E eu super recomendo porque vale muito a pena, as tumbas são lindas.
O Templo de Hatshepsut é um monumento imponente localizado na margem ocidental do rio Nilo, perto de Luxor, no Egito. A construção levou cerca de 15 anos para ser concluída. Hatshepsut foi uma figura fascinante. Durante um período dominado por faraós homens, ela ascendeu ao trono e governou com poder e habilidade. Após a morte da faraó, seu sucessor Tutmose III aparentemente tentou apagar a sua memória do reinado. Ele mandou mutilar seu nome e imagem em várias partes do templo. O templo consiste em 3 terraços, com rampas inclinadas que se conectam. Cada terraço é ladeado por colunas e decorado com relevo detalhado que retratavam a vida e o reinado da faraó, incluindo sua expedição ao país Punt, suas campanhas militares e rituais religiosos. Com uma história que se estende por milênios, o Templo de Karnak, em Luxor, Egito, é um verdadeiro gigante entre os complexos religiosos antigos. É o maior complexo de templos já construído, um labirinto de santuários, colunas imponentes e hieroglifos que contam a história de faraós, deuses e o próprio Egito. As origens do Templo de Karnak remontam ao Império Médio, por volta de 2055 a.C., quando um pequeno santuário dedicado ao deus Amon-Ra foi erguido no local. Acreditava-se que Karnak era o local onde o céu se encontrava com a terra, tornando-o sagrado para os antigos egípcios. Ao longo dos séculos, sucessivos faraós expandiram o complexo, construindo templos, capelas, obeliscos e avenidas, cada um deixando a sua marca no legado de Karnak. Karnak não é apenas um conjunto de construções imponentes, mas também uma janela para a vida e as crenças dos antigos egípcios. Os hieroglifos que adornam as paredes contam histórias de batalhas vitoriosas, oferendas aos deuses e a jornada da alma após a morte. Os rituais realizados em Karnak refletiam a profunda conexão que os egípcios sentiam com o divino e o cosmos. Um fato interessante foi que daqui foi retirado o obelisco de Teodósio e transportado para o que hoje é a Praça de Sultanahmet, em Istambul. Isso aconteceu no século IV d.C. O obelisco foi transportado para Constantinopla, a antiga capital do Império Romano Oriental, pelo imperador Teodósio I. O passeio de balão sobre o Vale dos Reis em Luxor, no Egito, é uma experiência verdadeiramente inesquecível. É uma maneira perfeita de apreciar a beleza natural e a história do Vale dos Reis, um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo. Os passeios de balão geralmente começam cedo pela manhã, para que você possa ver o nascer do sol sobre o vale. Você será levado para um local de partida próximo ao vale, onde será recebido por sua equipe e embarcará no balão. O voo dura cerca de 1 hora. Durante esse tempo, você terá a oportunidade de ver de perto as tumbas dos faraós e os diversos templos espalhados pelo local. Você também verá o rio Nilo, as montanhas circundantes e a cidade de Luxor. O clima no Egito pode ser imprevisível, então é importante verificar a previsão do tempo antes do seu passeio. Além disso, é importante estar preparado para o vento e o frio, pois as temperaturas no deserto podem cair durante a noite. Lembrando também que é um passeio bem concorrido, então já recomendo reservar com antecedência. Sharm el-Sheikh é uma cidade resort no Mar Vermelho, no Egito. É um destino popular para turistas de todo o mundo, que procuram suas praias de areia branca, com águas cristalinas e vida marinha abundante. Para ficar nesse hotel, o Barun Resort, pesquisei um que tinha uma boa praia de areia e um bom acesso à barreira de corais. Mesmo ficando longe do centro da cidade, recomendo o local pela privacidade e a beleza da praia e dos corais logo à frente do hotel. É possível fazer diversos passeios para conhecer pontos turísticos ao redor, mas confesso que eu só quis aproveitar mesmo uma boa cerveja e a praia. Super recomendo o local, inclusive.